do Galo. O sinal eletrônico marcando meio-dia e 15, Henrique André tem as notícias do Galo nesta terça-feira. Amanhã tem clássico, Henrique, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Pedro, boa tarde pra você, pra quem tá ligado no Rádio Esportes, pro nosso Ale Oliveira também. E antes de falar do Galo, queria só falar, né, cara, do prazer que é trabalhar aqui na Itatiaia, 74 anos, então vida longa a Itatiaia, é uma honra, né? Tá fazendo parte dessa equipe e dessa história. E falando história, amanhã o Atlético. Dá bom dia pra Nath também, boa tarde pra Nath. Oi, Nath, boa tarde também pra Nath. Boa tarde. Eu ia falar com a Nath depois, tá, Pedro? Mas tá desculpa. certo. Tá lá, Nath, com a gente. Olha só, amanhã é dia do Atlético fazer história, né? Porque tem que vencer. Primeiro jogo na temporada, até agora 3 empates, duelo contra o América na Arena Independência. O Atlético como visitante e precisa dessa vitória, e o Sampaoli mais uma vez vai usar aquilo que ele entende que é de melhor, ou seja, não vai usar tantos os jovens, né, como fez nas 2 primeiras rodadas, e vai colocar o que a gente chama de força máxima. Hoje o Atlético treinando em 2 períodos. Na parte da manhã, o Sampaoli comandou uma atividade técnica e tática nos campos 5, 6 e 7 da cidade do Galo, visando este duelo contra o Coelho. Daqui a pouquinho, viu, Abílio, a gente pode trazer um provável time do Galo, mas eu destaquei em manchete que o Atlético aguarda a chegada do 6º reforço. E é isso mesmo. Amanhã, na parte da tarde, deve desembarcar em Belo Horizonte Matheus Cassierra, jogador de 28 anos, colombiano, e é aquele camisa 9 que o torcedor tanto pediu. O Atlético foi ao mercado, ele que estava defendendo o Zenit da Rússia. Nesta temporada foram 15 jogos, 6 gols marcados. Nas últimas 3 temporadas, 42 gols marcados. Aí o pessoal fala assim, Abílio, mas 42 em 3 temporadas, isso é pouco. Não, gente, vamos considerar que o número de jogos na Rússia é bem menor do que o que a gente tem aqui no futebol brasileiro. 39, 40 jogos, aqui são 70 jogos por temporada. Então tem bons números o Cassierra, e chega para vestir a camisa 9, que está livre. Então vai ter um número fixo já o colombiano, e chega aí para resolver esse problema que a gente está vendo principalmente no Campeonato Mineiro, né, Abílio? Finaliza, mas infelizmente até agora está marcando pouco. Ô, Nath, você imagina o Atlético com um centroavante no time titular, com de repente o Hulk sendo deslocado para uma das alas ali no ataque e jogando de fato com o Cassierra possivelmente no time titular, Nath? Pedro, se a gente for considerar a estratégia do Atlético atual, né, que ele tem demonstrado aí nesses primeiros jogos e também na temporada passada, o centroavante chega para ser titular. Afinal de contas, a principal jogada do Atlético são bolas cruzadas na área, são jogadas que não favorecem ao atacante principal hoje, que é o Hulk, né? Mas que se você tiver um centroavante de fato, um homem de área, que dá peso, que cabeceia bem, que se posiciona bem entre os zagueiros, que se livra da marcação, aí talvez essa jogada faça mais sentido. Então, ou o Sampaoli vai ter que alterar o seu esquema tático, o seu modelo de jogo, para comportar e priorizar os bons atacantes que ele já tem, os bons jogadores de modo geral que ele já tem no elenco, né? Como o próprio Hulk, talvez colocar ali Hulk e Dudu jogando como uma dupla, né? E talvez mudar um pouco a configuração do meio-campo, ou então ele mantém, né, o Scarpa ali bem aberto pela direita, que é um cara que cruza boas bolas na área, ele continua dando espaço ali para o lateral da esquerda, que é o Renan Lodge, também chegar, ou o atacante por aquele lado, seja o Dudu, seja o Coelho, todo mundo trabalhando para colocar essa bola na área, e coloca de fato o centroavante para estar lá para ser esse homem-gol. Independentemente do que o Sampaoli escolha, e eu acho que ele precisa repensar algumas coisas no modelo de jogo dele, ter esse centroavante no elenco é fundamental para ser titular ou para ser uma alternativa durante os jogos, porque a gente sabe que bola parada resolve muitas coisas, jogada aérea resolve muita coisa, e em determinados jogos você precisa ter mais gente dentro da área, então ter um centroavante nesse elenco é fundamental. Boa. Ô, Henrique, ontem rolou aquela apresentação do pacote de reforços lá na Arena MRV, né? É o pacotão, né? Dose quíntupla. Teve cena curiosa, engraçada. Qual? Eu gosto de cenas curiosas. O Alaminda, né? Qual que era o protocolo? O Brax chamava o jogador, ele vestia a camisa e falava ali umas palavrinhas, né, cara? O Alaminda, tadinho, 22 anos, né? Tá num país novo, tava nervoso, tava ansioso.
Aí na hora dele falar, falou assim, não, depois eu falo. Aí o Brax, não, tudo bem. Depois ele falou com a gente lá na Zona Mista, o Renan Lodge, o Michael, que eles viram, Preciado também, que figura, viu, Pedro Abílio? Mas vamos ouvi-los aqui agora no Rádio Esportes. Vamos começar pelo volante Michael, jogador de 28 anos, veio do Corinthians, e ele vai explicar pra gente por que escolheu o Galo, e foi perguntado também se pode atuar como primeiro volante. Vamos ouvi-lo. Eu já joguei bastante tempo como primeiro volante. Eu sei que nos anos anteriores, principalmente uns anos atrás, o Atlético sempre teve um primeiro volante muito marcador, né? Acho que foi uma grande referência aqui no Atlético, foi esse primeiro volante. Eu sou um primeiro volante com outras características, não que eu não marque, mas eu tenho outras características que posso somar. Eu fico à disposição do São Paulo para o que ele precisar para poder ajudar, porque eu vim para ajudar o Atlético e eu acho que o que ele precisar de mim eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas no Corinthians o Dorival Júnior sempre te considerou um líder e ele queria sua permanência por lá. É complicado quando você acaba de ser campeão, o treinador te considera um líder, você mudar de casa. O que fez realmente o Maicon mudar de casa nesse momento? Olha, eu acho que teve muitas coisas que fez, né? Eu acho que, primeiro que, como saiu em várias notícias, eu acho que eu tava com um acordo verbal tudo certo com o Corinthians e teria uma terceira parte que era o Shakhtar, que era muito importante se acertarem. E o Corinthians não se acertaram. Eu acho que a vontade do Atlético de me ter aqui foi muito maior e eu percebi isso. E isso influenciou muito a minha escolha. Eu acho que a gente tem que estar num lugar que realmente querem você e fazem os esforços que precisa, não sobre o jogador. Porque, como eu falei, né? Acho que já estava tudo acertado entre eu e o Corinthians. E entre eu e o Atlético também se acertou muito rápido. Agora eles teriam que acertar a outra parte da negociação, que era a parte mais difícil no meu ponto de vista. Eu acho que o Atlético fez os esforços que precisava para fazer e o Shakhtar viu isso também. E, enfim, eu acho que o passado já foi. Eu fui muito feliz no Corinthians, fomos campeões e um ano muito importante para mim. Mas agora começa uma nova história. Eu espero repetir os títulos que eu ganhei no Corinthians aqui também no Atlético para que a gente possa marcar essa trajetória como vencedor. Tá aí então, Michael falando com a gente, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians e falando, né, deste interesse que foi mais forte do Atlético em contar com o futebol dele, veio para Minas Gerais e quer escrever uma nova história no futebol. Outro que já estreou, assim como o Michael, na última rodada do Campeonato Mineiro, foi o lateral esquerdo Renan Lodge, ele que chegou para ocupar a função do Guilherme Arana. E eu perguntei para ele sobre esse momento de desconfiança do torcedor, que parece que ainda não esqueceu, né? Os anos de 2024, 2025. E o Renan, ele fala, né, sobre esse momento da arquibancada com o campo. Não, eu entendo toda a frustração, né, do torcedor. Não é de agora, né? Pelo que aconteceu no passado, de não poder ganhar. A Sul-Americana, a Copa do Brasil e eu acho que a Libertadores também. Batemos na trave, isso é do futebol também. Eu tenho certeza que apresentando nosso trabalho, né, no dia a dia, tem muita reformulação, nós sabemos disso, não é tão fácil, né, também. Eu tenho certeza que quando tudo se encaixar, tenho certeza que vamos voltar a dar alegria para a massa e eu não tenho dúvida que esse ano vai ser um ano de muita alegria também. Tá, então, a palavra do Renan Lodge, lateral esquerdo, falando, né, que tudo vai se acertar e que o Atlético vai ter um ano de conquistas, um ano bom, e pro torcedor acreditar nisso e apoiar esse time que tá vivendo um processo de reformulação. E o último brasileiro que falou ontem nesse pacotão, né, do anúncio de 5 jogadores, falou com a gente lá na Arena MRV, foi o Vitor Hugo, volante de 21 anos, estava defendendo o Santos, pertencia ao Flamengo e ele estava ansioso pro anúncio, tava faltando detalhes ali e ele tava esperando demais este momento para ser anunciado com a camisa do Galo, e ele fala sobre isso. Tô aqui há acho que quase 10 dias já na cidade, tava doido pro anúncio acontecer logo. E assim, eu fiquei feliz demais quando surgiu a oportunidade de vir pro Galo. Acho que, como foi falado, agora me sentindo em casa, um contrato definitivo. Eu vivi o empréstimo na Turquia, vivi o empréstimo no Santos. E assim, tô muito feliz de verdade de estar aqui. Acho que por isso de poder ter tempo para mostrar meu futebol, ter tempo para me identificar com o clube. Tá, então felizaço, viu? O Vitor Hugo tava esperando esse momento de ser anunciado com a camisa do Galo. Abílio, e você que é um dos narradores da casa, o Caixa, né, também faz jogos do Galo, Hugo Sérgio, eu vou deixar vocês despreocupados agora, porque eu perguntei pro Vitor Hugo, porque a gente já tem o Vitor Hugo da zaga, né? É verdade. Então seria um grande problema pro nosso ouvinte na hora do jogo. Ele falou o seguinte,
o Vitor Hugo, zagueiro, chegou primeiro. Então, pode me chamar de Vitor, que tá tudo bem. Então tá resolvido esse problema também, Abílio. Boa. Vitor, então, é o meio-campista que chegou. Ale Oliveira, sua avaliação aí desse pacote de reforços que chegou pro Galo ali. Eu acho muito positivo. Eu falei isso aqui, mas tem um torcedor mais radical que ele tá bravo por tudo, né? Ele já acorda bravo, mora sozinho e foge de casa. E eu achei a janela positiva, cara. Principalmente nas laterais. Eu acho que subiu, com todo respeito, eu gosto muito do Arana pessoalmente e profissionalmente. Mas o Renan Lodge é mais jovem, né? Um cara que teve mais uma carreira internacional de maior êxito, né? É um cara que ele volta para o Brasil também, é um dos casos que volta para o Brasil com esperança de ir à Copa do Mundo. O Arana acho que vai ser muito mais difícil, né? Então é um cara que vai agregar bastante. E as duas laterais melhoraram, essa é a verdade. As duas laterais, elas melhoraram. Na posição, por exemplo, de segundo volante, você tem muitas boas opções. Muitas boas opções. Talvez até as melhores duas já estejam aqui, né? O Alan Franco e o Alexander. Mas você tem uma disputa viva. Tem a posição de centroavante, que está se consolidando. Tem o Minda, que é um jovem talento. Tem jogadores aí que vão para a Copa do Mundo, né? Que vão se valorizar ainda. E ele falou que o Minda, o Ale, que o projeto dele é justamente esse, tá? Vir para o Brasil para se confirmar na Copa do Mundo. E só para ajudar na sua análise sobre o Preciado, ele falou que prefere jogar mais ali no meio, né? Penetrando ali, infiltrando mais, foi a pergunta feita para ele. Jogou assim no Del Valle também. Mas daí também ele vai entender, daqui a pouco ele vai entender que ele vai jogar onde o homem mandar, né? E aí normalmente não respeitando as características do atleta, mas isso é uma outra história. E aí o primeiro volante. E aí eu acho que para fechar com chave de ouro, um zagueirão, né? Um zagueiro que venha para ser titular. E é uma janela positiva, cara. Se os caras vão dar certo, se os caras vão vingar, mas é uma janela positiva. Então, se você for comparar com as outras equipes, a maioria, né, das equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro, fizeram contratações muito mais tímidas, né? Pelo menos por enquanto. Então acho que o time ele ganha um corpo, sabe? Eu acho que fica com um aspecto bem interessante aí nas contratações e tô otimista com relação ao desempenho dessa rapaziada, viu? Ô Pedro, e o Ale que é um grande tiktoker, né? Eu perguntei também pro Preciado, porque antes dele chegar a gente viu que ele gosta de dançar, de cantar. Que coisa, hein? Aí ele falou que ele é a cara do brasileiro e que isso traz felicidade e que vai continuar fazendo lá seus conteúdos de dança e bailando e também cantando no TikTok. Muito bem. Deixa eu ouvir o Marques a respeito desse pacote de reforços que chegou pro Galo. Marques, e a sua opinião sobre esses 5 jogadores apresentados pelo Galo ontem, Marques? Pedro, o Atlético apresentou ontem a toque de caixa, né, meu velho? 5 reforços, 2 deles, inclusive, já até estrearam no último final de semana vestindo a camiseta do Atlético. São os casos de Renan Lodge e Maicon. Né, o Atlético ainda trouxe nesta janela o Maicon, Preciado e Lodge. E eu acho, meu velho, que o Atlético se mexeu bem dentro das frentes que ele mais necessitava para se reforçar para a temporada 2026. E é sempre muito difícil, ô Pedro, nessa hora você cravar. Poxa, esse atleta vai dar certo. O futebol, ele é cercado por circunstâncias variáveis que muitas vezes fogem do controle do dia a dia. São as lesões, é a adaptação, né? Como é que esses caras vão chegar aqui numa cidade nova e vão ter uma adaptação ótima. Tudo isso requer um tempo também. Por isso é sempre muito difícil você nessa hora cravar. Mas, na minha opinião, o Atlético se mexeu bem. Ele se mexeu bem com jovens e com jogadores experientes. Os jovens são o Alan Minda, equatoriano, e o próprio Vitor Hugo. O Alan Minda vem de uma liga intermediária na Europa, mas ele tem uma característica interessante que o Atlético não tinha dentro do seu elenco. Ele ataca o espaço, né? Atleta de 22 anos com perfil de SAF. A gente espera que ele consiga corresponder. Os vídeos que nós vimos sobre ele são muito bons, né? Ele de fato tem muita velocidade. A gente viu na apresentação ontem que é um tico um pouco tímido, não quis falar muito, mas tomara que ele desabroche dentro do campo e consiga jogar tudo que ele sabe, né? Pois tem potencial até de seleção equatoriana. O Vitor Hugo, outro jovem deste pacote, né? Com passagem inicialmente no Flamengo, passou pelo Santos e ele precisa de um lugar para se restabelecer, para estabelecer enquanto atleta profissional. Tomara que seja aqui no Atlético Mineiro. Eu, enquanto
enquanto jovem, até traçando um paralelo, eu buscava também um lugar para eu jogar, para eu desabrochar, e foi aqui no Atlético. Tomara que seja com esses dois jovens também. Aí um pouco mais à frente vieram, né, os mais experientes. O Maicon, que poxa, dispensa comentários, né, capitão e líder da equipe corintiana no passado, levantando o título da Copa do Brasil com brilho, com mérito, né? Viveu um momento de dificuldade num passado recente com lesões, né, lesões importantes no joelho, mas o ano passado ele deu uma resposta importante. Eu acho que chega como um ótimo reforço para o Atlético. Não sei se para ser titular, né? Porque tem uma disputa importante naquela região, no meio de campo, para brigar por uma vaga, mas vai ser importante durante a temporada. O Preciado é um lateral potente, né? Ele usa muito corredor, com muita força, jogador de seleção equatoriana. Tomara também que ele aqui no Atlético se sinta em casa, né? Porque já tem experiência para isso e consiga jogar todo o seu jogo e consiga desenvolver todo o seu potencial. Quando eu digo sempre aqui para os amigos, né, que o Atlético atacou bem nesta janela, principalmente nas laterais, porque de um lado ele traz o Preciado, que tem um jogo muito forte no corredor, e do lado esquerdo ele trouxe o Lodi, jogador que já teve passagem importante na seleção, que aprendeu muito na Europa, né? A fase defensiva, porque ele tinha um pouco de dificuldade nesta recomposição, mas com a bola no pé, andando para frente, ele tem muita habilidade, né? Ele tem uma característica de entrar por dentro e tem um jogo de meia. Ele é um lateral que tem um olhar, né? E uma possibilidade de jogar como meia também na criatividade. No primeiro jogo, deu boas mostras, né? Do que pode ser o Lodi jogando perto do Dudu, né? Eu acho que vai dar samba. Mas tudo isso, Pedro, é importante a ressaltar aqui, né, meu velho? São nomes importantes, mas é o campo que vai dizer, né, se são bons reforços ou não. A gente do lado de fora torce muito, porque são atletas que chegam com uma grande expectativa, né? Se a expectativa ser comprovada, com certeza eles ajudarão ao Atlético ao longo da temporada 2026. Ainda falta um centroavante, tomara que ele chegue, né? E o Atlético possa estar forte para a temporada. Abração, meu velho. Abraço, Marques. Ao vivo na TBB logo mais. Henrique André, vamos passar a régua então nas informações do Galo nesta terça-feira. Pro Marques ficar mais tranquilo, o torcedor também, o atacante vai chegar, viu, Marques? Amanhã o Atlético acaba de oficializar, a gente tinha trazido essa informação de que o Matheus Cassierra, colombiano de 28 anos, estaria na capital nesta quarta-feira, dia do clássico contra o América, vai chegar às 9h25 da manhã em Confins para realizar exames médicos e assinar contrato por 4 temporadas com o Galo. Pedro, muita gente perguntando sobre Lucas Assad, né? O chileno, se o Atlético retomou as negociações. A resposta que eu tenho do Atlético é que neste momento não há negociação pelo Assad. A mesma coisa do zagueiro Lucas Veríssimo. Também se chegou a ser especulado como esse zagueiro que seria reforço do Atlético. Neste momento, segundo o próprio Galo, não há negociação pelo zagueirão que já defendeu o Santos. O Galo segue no mercado buscando um zagueiro, mas a posição prioritária neste momento é aquele sonhado também, viu, Pedrão? O primeiro volante. E o Paulo Brax está trabalhando para anunciar esse jogador, quem sabe, antes do início do Campeonato Brasileiro. Necessidades no Galo também. Henrique André, bom trabalho para você nesta terça-feira. O Rádio Esportes vai para uma pausa muito rápida e a gente já volta para trazer mais informações do futebol.